Provavelmente você lembra do caso do Cellbit que rolou há alguns dias. E se você não lembra, eu tenho um vídeo sobre, é só clicar no card que tá aqui do lado. Mas só para contextualizar, ele foi acusado de um crime grave por uma ex-namorada, que há anos parece farmar fama em cima dele, uma hora falando que ele batia nela, outra hora falando que ele era tóxico e esse tipo de coisa. E ele veio se defender sobre isso. Durante anos, sim, você não ouviu errado, anos no plural, ela vinha a público falar alguma coisa, e o Cellbit não se pronunciava para não manchar a reputação dela na internet. Afinal de contas, ela também é uma criadora de conteúdo, mas aí ela acusou ele de um crime muito grave, e ele se viu obrigado a se pronunciar. Eu resumi para você que não sabia o que aconteceu, mas se você quiser saber melhor, assiste o vídeo que eu já fiz sobre isso para entender melhor e com mais detalhes. A coisa é que não era só ela que acusava ele de coisas que aparentemente ele não fez. Muita gente na internet acaba vendo só um lado da história e resolve se pronunciar, esquecendo que a internet não é terra sem lei. Viram o que a ex do Cellbit falava, tomaram como verdade absoluta e começaram a falar do cara sem saber se aquilo era verdade mesmo. O negócio é que, como eu falei, a internet não é terra sem lei. Eu sei que a impressão que a gente tem é que é sim um lugar onde as leis não se aplicam, onde tudo que você faz ou fala não tem nenhuma consequência, mas na verdade é bem o contrário. Tudo que é dito na internet, principalmente se a gente falar de redes sociais, é documentado. Então falar o que você não devia, tendo a impressão falsa de que não vai ter nenhuma consequência, chega a ser inocente. Você literalmente cria provas contra você mesmo e não adianta apagar. O que é postado na internet fica na internet, para sempre. Um exemplo de como a internet é forte e que nada sai daqui. Quem é mais velho deve lembrar dos primórdios do YouTube, lá para 2006, 2007. Mais ou menos nessa época vazou um vídeo meio íntimo de uma apresentadora muito famosa na época, a Daniela Cicarelli. Ela processou a Google, que já era dona do YouTube na época, e mesmo ganhando o processo e a empresa sendo obrigada a retirar o vídeo do ar, o vídeo pode ser achado até hoje na internet sem muita dificuldade. Outro caso foi o do Nissin Orfali, que a família postou o vídeo do bar mitzvah do menino no YouTube e virou meme. Nessa, a família até tentou processar a Google também, mas acabou perdendo e o vídeo também pode ser visto até hoje, 12 anos depois de terem postado. Esses são só 2 exemplos de como o que cai aqui na internet fica para sempre aqui, mesmo que você envolva a justiça para que ele seja retirado. No caso do Cellbit, o advogado João de Senzi, que atua em casos que envolvem influenciadores, veio no Twitter divulgar as contas que iam receber um processo por conta dessas acusações, e muita gente correu para pagar o que tinha dito, chegaram a pagar até as contas como se isso fosse resolver alguma coisa, e a gente sabe que não vai resolver nada. O Twitter tem como recuperar o que foi apagado e entregar na justiça quando é obrigado a fazer isso, quando um juiz pede a quebra do sigilo. E não é só o Twitter, isso acontece também em Facebook, YouTube, Instagram. Qualquer rede social armazena as postagens feitas justamente para poder apresentar quando existe um processo judicial. A maioria desse pessoal é claramente adolescente, e adolescente fala merda. Adolescente não entende como que funcionam as coisas de verdade. É natural do adolescente sair bostejando por aí, dando pitaco em coisas que não sabe para parecer descolado. Você que está assistindo também foi adolescente, isso se ainda não for. E falou e fez bastante coisa questionável. É normal, natural do adolescente. O caso aqui é que o adolescente cria prova contra si próprio quando fala o que não deve na internet. É só você ver o Twitter, que é cheio de adolescente, e às vezes até adulto com mente de adolescente, falando um monte de coisa que claramente você não falaria na cara de alguém. A internet dá essa falsa sensação de poder, de que não existe um ser humano sendo ofendido ali do outro lado. Afinal de contas, quem que vai se dar o trabalho de processar alguém pelo que falaram dela na internet, né? Quem vai contratar um advogado, gastar tempo, dinheiro para fazer uma coisa dessas? Acontece que a situação do Cellbit é pouco diferente. Ele trabalha com a internet e o que falam dele nela afeta ele diretamente. A internet é a ferramenta de trabalho dele. A imagem dele, a opinião pública sobre ele conta muito. Naquele mini dossiê que ele postou no Twitter se defendendo há alguns dias atrás, ele mesmo fala que perdeu contratos e dinheiro por conta do que a Sassa falava dele e, obviamente, os comentários negativos que ele recebeu depois desse exposed foram determinantes para os contratos terminarem. Afinal de contas, o twitteiro desocupado, que não tem uma CLT, não tem uma ocupação na vida,
acaba chegando nas empresas que o influencer tem vínculo e questionando, fazem pressão para as empresas se pronunciarem. E na verdade, nenhuma empresa quer ficar queimada por esse tipo de coisa, então eles terminam os contratos. O Cellbit tem toda a razão em processar quem veio e falou essas coisas dele. Vai ter adolescente chorando, vai ter adolescente apanhando de pai e mandando áudio dizendo que não pode ser processado porque a casa tem goteira. Sério, você não viu isso? Ouve, vamos rir junto. Ô viado, olha a chuva que tá aqui em BH e daqui a pouco meu quarto alaga. Ô Cellbit, você tá processando o cara que tem goteira no quarto, Cellbit. Tira o processo, cara. Paga goteira do meu quarto, você é milionário, maluco. Poxa, amigo, tu tá com goteira em casa? Olha, parece que isso não é nem problema meu e nem problema do Cellbit. Ele vai te processar mesmo assim. Olha se não são as consequências dos nossos atos. Obviamente, a lista que o advogado divulgou vai passar por uma filtragem. Teve gente falando que não tinha dito nada demais, que tinha até defendido o Cellbit, etc. Eu duvido muito que quem falou alguma coisa na ironia vai ser processado de verdade. Isso tudo vai ser avaliado pelos advogados. Afinal de contas, processar alguém custa dinheiro e tempo, não é tão fácil assim. Se fosse, todo mundo processaria todo mundo no Twitter. E não, ninguém vai ficar morando na rua porque o Cellbit processou quem fala mal dele. Não é assim que funciona. O negócio é que isso vai servir de alerta e de exemplo para quem acha que pode falar e fazer tudo sem ter nenhuma consequência dos atos. As pessoas precisam aprender que não se pode sair falando de alguém sem ter provas. Falar mentira prejudicando alguém é fake news. E fake news é um perigo. Quer ver só? Talvez você não lembre dessa moça aqui, mas ela foi linchada por causa de fake news. O nome dela era Fabiane Maria de Jesus. E ela foi agredida depois de ser acusada injustamente de praticar magia negra com crianças. Ela morreu porque alguém espalhou esse boato e as pessoas, no efeito manada, acreditaram e foram fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém perguntou pra ela, ninguém questionou se aquilo era mesmo verdade. Viram numa página do Facebook que ela tinha feito essas coisas horríveis e só agiram no impulso de fazer justiça. Óbvio que o Cellbit não vai ser linchado, mas isso é pra gente refletir como que fake news pode prejudicar alguém, como pode destruir reputações e, no caso mais extremo, pode destruir famílias. Essa moça era nova, tinha filhos e toda uma vida pela frente, que acabaram por boatos e uma pitada de ineficiência jurídica, mas eu não vou entrar nesse mérito. O Cellbit processar as pessoas que falaram mal dele sem ter provas é um alerta necessário de que os atos têm consequência, que a internet não é esse oásis no deserto que todo mundo pensa. Tudo o que você faz aqui, fica aqui e serve de prova para te afetar na vida real. Essa foi Mizu Yong em mais um vídeo. Até a próxima!